Olá, boa noite. Me chamo Lilian dos Reis, representando aqui a Alçapem nesta noite, né? Teremos uma palestra aí sobre doenças autoimunes com o Dr. Thales. Já está chegando algumas perguntas, doutor, né? Agosto Laranja tá aí, gente. Muita novidade chegando, né? Pacientes, se preparem, que vem muita novidade boa, boa mesmo, assim, inusitadas, vocês podem ter certeza. Então vão entrando, hoje a gente vai falar de doenças autoimunes, esclerose múltipla, entre outras, né? O Dr. Thales vai trazer esse conteúdo aí de forma bem ampla, né? Numa didática que todos consigam ter acesso, ok? Mas voltando a falar do Agosto Laranja, gravem os vídeos do em conexão, né, com a esclerose, mandem para a gente, que a gente vai estar postando, vamos movimentar, né, essa equipe, né, vamos divulgar, é um mês que a gente aproveita para estar fazendo toda essa divulgação, a gente enquanto paciente sabe o quanto a gente sofre com diagnóstico tardio, né, e o Agosto Laranja virá num formato assim, no online, respeitando todas as normas. Alguma coisa ou outra a gente vai conseguir fazer na rua com todos os protocolos, mas assim, tô muito ansiosa com todo esse trabalho que vem aí no Agosto Laranja deste ano. Então, logo, logo estaremos aí, temos muitos parceiros, entendeu? Que vai nos dar, trazer esse gás que a gente está precisando, né? Não é pós-pandemia, que a pandemia ainda está aí, mas assim, de um jeito que a gente consiga aliviar um pouco mais, né, essa coisa de só estar em casa, né? Então, preparem-se, né? Pacientes daqui, de fora, vai ter para todo mundo, vai ter para todo mundo mesmo. Então vamos lá, vou estar chamando o doutor para ele entrar com o conteúdo da live de hoje. Pouquinho o doutor entra, tá bom? Para estar trazendo aí. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia, me chamo Lilian, estou aqui representando a Alçapem nesta noite, né? Já dei uma explanada aí no conteúdo da live, né? Assim como a esclerose, tem várias outras doenças, já mandaram várias perguntas, mas está com o senhor aí para estar explanando melhor. Obrigado, Lilian. Boa noite, Boa pessoal noite. da esclerose múltipla que está aí, né? Obrigado pelo convite. E aí o objetivo hoje é mais falar com os pacientes que têm doença autoimune de modo geral, né? Nós sabemos que é uma doença autoimune, né? Da mesma forma que existem mais de 100 delas diferentes, né? Quase 100 ou pouco mais de 100 doenças diferentes. E elas guardam características que são semelhantes entre elas, né? E que saber disso é importante para que vocês lidem melhor com a doença de vocês. Apesar de serem doenças que não são 100% parecidas, né? Às vezes algumas são até muito diferentes uma das outras, né? Tem alguns aspectos que eles são para todas as doenças, né? E é disso que eu falo lá no meu Instagram, que são os cuidados que a pessoa tem que ter com uma doença autoimune, né? E entre outras coisas é aprender a lidar com a vida depois que você descobre que tem uma doença autoimune, né? É claro que ninguém melhor para falar isso do que o próprio paciente que tem uma doença autoimune, né? No entanto, de tanto ver isso, de tanto ver os pacientes passando pelas dificuldades, eu vou tentando absorver o máximo possível de cada um, que cada um ensina pra gente, né? Porque eu aprendo mais do que eu ensino no Instagram, e aí eu vou transmitindo, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é em relação
a cuidados com a saúde mental, saúde física, né? Cuidados com a saúde psicológica, cuidados com a alimentação, que isso não muda para as doenças, né? Na imensa maioria, né? Claro que tem as exceções, né? As doenças em que o tratamento em si é você cortar um alimento, né? Como na doença celíaca, né? Mas princípios de alimentação saudável, princípios de exercício físico, princípios de atuação do ponto de vista de saúde mental, tudo isso intercede nas doenças reumáticas autoimunes, né? Nas doenças autoimunes de modo geral, não só as reumáticas. Sim, sim. Enquanto paciente de esclerose múltipla, eu acho que um dos sintomas, né, doutor, que mais nos agride é a questão da fadiga, né? Eu acho que ela está relacionada na maioria das doenças autoimunes. E qual é a nossa preocupação atual? Eu já tenho uma doença autoimune, qual é o risco de ter outras, né? Se uma vai puxando a outra, o que a gente pode fazer para estar atento a isso, né? E no caso de quem já tem esclerose múltipla, jogar tudo na conta da esclerose. Opa, tem algo mais aparecendo. Como isso ficaria, né? Para a gente, enquanto paciente, ter essa coisinha, essa alerta para a gente estar atento. A analogia que eu gosto de fazer é aquela questão do raio que cai duas vezes no mesmo lugar, né? Se o raio caiu num lugar, é porque aquele lugar ali tem condições para que raios caiam, né? Então é mais fácil o raio cair uma segunda vez naquele exato mesmo lugar do que cair em outro lugar que ele nunca caiu, né? Então funciona mais ou menos da mesma forma para os pacientes com doenças autoimunes, né? Quem tem uma doença autoimune desenvolveu ou nasceu com uma carga genética, né? Um grupo de genes, e esses genes é que eles vão ser, quando efetivados, desenvolver a doença autoimune, né? E ao contrário do que muita gente pode pensar, na verdade, os genes, eles intercedem. Então, tem o gene que tem esclerose múltipla, que aparece na síndrome de Sjögren, que aparece na neuromielite óptica, que aparece na artrite reumatoide, que aparece no lúpus e por aí vai, né? E aí, às vezes, você tem uma certa quantidade de genes ou mais expressos para uma doença, mas você tem uma carga genética muito parecida ou até exatamente igual à carga genética necessária para desenvolver outras doenças, né? E aí, o que vai determinar isso é contato ambiental, né? Se você tem uma exposição a algum fator que vai deflagrar a doença autoimune, né? Se você tem uma característica, um fenótipo diferente, se você produz mais algum gene, algum específico, por aí vai. Então, existe sim a chance de vocês terem uma segunda doença reumática, uma doença autoimune, perdão. Na verdade, é uma chance maior do que uma pessoa que não tem uma doença autoimune, mas isso não necessariamente significa que isso seja pior, né? Muitas vezes a pessoa tem duas doenças autoimunes, mas nenhuma delas é tão intensa quanto a de uma pessoa que tem uma só, mas que tem aquela doença autoimune ativa, né? Que faz muito dano, né? E aí, a pergunta que sempre fica, né? Se eu já tenho uma doença autoimune, o que dá para fazer com isso? Infelizmente, não dá para fazer muita coisa a não ser cuidar da própria saúde e ser vigilante em relação aos sintomas, né? Não adianta muito a gente chegar e falar assim, tem que fazer tal exame de tanto em tanto tempo, porque aí você descobre as doenças. Não funciona dessa forma. Primeiro porque mesmo que tenha o exame positivo, não significa que um dia vai ter a doença, né? E segundo, que se o exame vier positivo e você não tiver sintoma, não tem como tratar, não tem que dar. A parte clínica, né? Eu costumo falar, né, na minha casa, convívio com amigos, né, que 50% do tratamento de uma doença, seja ela qual for, é medicação, é boa equipe médica, é esse comprometimento da parte específica, né, da doença em si, quem conhece dela. E a outra parte é do paciente, doutor. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, né? A gente tem que ter uma boa alimentação, atividade física, trabalhar a mente, né? E não viver em função, vamos supor, no meu caso, da esclerose múltipla, né? Em alguns momentos, no começo diagnóstico, eu me peguei nisso, né?
eu estou vivendo em função disso, só que a Lilian não é só a M, né? A Lilian vem de um histórico de vida muito maior, né? E aí o foco hoje, depois de 3 anos de diagnóstico, meio que foi mudando, né? Minha vida, então eu vou caminhar na praia, eu vou fazer minha fisioterapia, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem, eu vou cuidar das minhas relações pessoais para que eu tenha uma paz, né? E a doença não fique tão ativa. Eu acho que isso está muito ligado, né, doutor? Com certeza, eu até coloquei um post hoje cedo no meu Instagram justamente falando sobre isso, né? Não é que você vai se tornar doença, né? Mas para você Isso, cuidar de uma doença autoimune, não é só tomar remédio e ir no consultório, né? Na verdade, você tem que mudar todas as suas relações de pessoais, desde a forma como você lida com atividade física, alimentação, sono, né? Como você bem lembrou aí, o sono é extremamente importante, né? Tem que mudar os seus relacionamentos, né? Às vezes você tem relacionamentos ali que não cabem na sua vida depois que você descobre uma doença autoimune. E a gente sabe que existem essas pessoas nas nossas vidas, e é claro que a gente sempre tenta manter aquelas pessoas que são agradáveis, né? Que a gente gosta, que apoiam, mas tem gente que parece que depois que você descobre uma doença ou está numa dificuldade, essa pessoa ela se torna destrutiva, né? Então não tem jeito, você tem que deixar exatamente. seguir o caminho que é o caminho que não tem volta, né? De passar, parar de ter essa pessoa por perto, né? Então É verdade. elas têm que mudar, tem que mudar muita coisa, mas sempre deixando, não deixando de lembrar que a doença não é você mais, né? Você não virou uma doença, né? Ela está te É, acompanhando, você vai ter que adequar a sua vida a ela, mas você vai continuar tendo as suas individualidades, né? Vai ter que continuar tendo exatamente. as vontades, aquilo que você gosta de fazer, as atividades que você gosta de fazer, né? É bem por aí mesmo. Eu acho que tem que mudar muita coisa, mudar como você lida com a vida, na verdade, não só com a doença. Exatamente. Doutor, eu fiz, já chegaram algumas perguntas aqui para mim, eu vou estar fazendo para a gente otimizar o tempo, né? A primeira é: tenho esclerose múltipla, qual a possibilidade de desenvolver outra doença autoimune? Acho que o senhor já acabou respondendo aí essa pergunta, né? Tem uma possibilidade aumentada, né? Não tem como a gente estimar isso em números, sabe? Acho que seria muito complexo fazer esse cálculo assim, tem 3 vezes mais chance. Não acho que tem como chegar a esse número, entendeu? Mas uma chance maior do que uma pessoa que não tem nenhum, com certeza. Entendi. A outra tá lá, tenho 4 doenças autoimunes. Qual a chance dos meus filhos desenvolverem também? Como as doenças autoimunes elas têm uma carga genética por trás, né? Os seus filhos eles têm uma chance maior, sim, de desenvolver alguma doença autoimune ao longo da vida, tá? Em alguns casos, algumas doenças chega a ser 4, 5 vezes maior do que na população geral, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar, e isso é uma coisa que eu gosto de mencionar para os meus pacientes, que doenças autoimunes de modo geral, elas são doenças raras, né? Então, vamos supor que Aproveitando aqui o espaço, Agosto Laranja está aí, com muitas novidades para pacientes, amigos, familiares. Mandem seus vídeos para estar compartilhando na página. Doutor Tales voltou. Acho que voltei, caiu, né, doutor? caiu. Ok, vamos continuar então. Né, a gente estava na questão dos filhos, né, terem essa propensão a desenvolver doenças autoimunes. Sim. Eu estava dizendo que as doenças reumáticas, as doenças autoimunes, né, elas são doenças que elas não têm uma frequência muito alta na população geral, né? Então, se você for olhar o lúpus, por exemplo, que é uma doença da minha área, você tem uma chance de 1,5% de ter a doença na população geral, né? Então, se você pega uma pessoa que tem uma chance 3 vezes maior, na verdade você tem 4, 5% de chance de ter, né? Então, assim, continua sendo uma frequência baixa, né? Tá. Então, o primeiro ponto é esse, assim, aumenta, mas aumenta um risco que era baixo, né? O segundo Uhum. ponto é se preocupar sempre com aspectos sobre os quais nós temos controle, né? A gente não tem controle sobre a nossa carga genética, né? A gente não tem como controlar
exposição ambiental, né? Mesmo que a gente preze por uma vida saudável, com alimentação, exercício físico, baixo estresse, né? A gente não tem como evitar 100% ficar sem estresse. Não tem como você ter uma alimentação o tempo todo 100% saudável, que você nunca vai comer nada errado, né? Então, assim, é se preocupar em ter uma vida saudável. E se você notar no seu filho que ele tem algum sintoma que chama a atenção de doença autoimune, e aí isso é uma dica que eu acho que todo paciente autoimune deveria ter, que é saber quais são os sinais iniciais de uma doença autoimune, tá? Por que tem que saber isso? Primeiro, porque você pode ajudar na conscientização de outras pessoas, né? Segundo, porque você pode pensar em outros diagnósticos baseados na sua própria doença, né? A gente já falou que quem tem uma pode ter uma segunda. E terceiro, que você pode ajudar familiares, né? Os seus próprios filhos a identificar uma doença de forma precoce. Então, atentar para sinais como úlceras orais de repetição, né? Úlceras orais ou genitais, né? São úlceras mucosas. Dores com inflamação articular são muito frequentes nas doenças autoimunes, né? Episódios de fraqueza ou perda de força muscular, né? Incapacidade de levantar o braço mesmo, levantar a perna. Dor lombar do tipo inflamatória, aquela dor que piora com repouso e melhora com atividade física. Diarreias de frequência, né? Fica tendo muito tempo tendo diarreia. Isso tudo são sintomas que podem indicar uma doença autoimune, né? A própria fadiga que a gente comentou no começo, né? Uma pessoa que começou a ter uma fadiga tem que ter uma causa para ela, né? Entendi, que aí já fica atento, né? Isso. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Minha filha teve febre reumática aos 5 anos quando criança. Fez tratamento 1 ano e deram alta. Hoje ela está com 14 anos. É necessário novo acompanhamento? Olha, tem que ver como é que ficou o quadro da febre reumática dela, se realmente era febre reumática, né? A febre reumática ela não é uma doença autoimune, tá? Ela é uma doença inflamatória. Então, assim, existem pessoas que tiveram a febre reumática na infância e nunca mais vai ter nada, tá? Porque não é uma doença autoimune, ela é uma doença em que há uma produção de autoanticorpos após uma infecção, tá? Então é como se fosse uma doença reativa, né? Uma doença inflamatória. Mas eu acho que seria real, sim, que ela fosse verificasse, principalmente se teve alteração cardíaca, né? Que é uma doença que pode alterar. E se não tiver nada, se tiver sem sintoma, é seguir a vida normal. Tá entrando. Reconectou, doutor? Voltei. Voltou. A internet está oscilando bastante. A outra pergunta, doutora, meus avós eram primos de primeiro grau. Alguma possibilidade das minhas autoimunes serem por esse motivo? Não, não tem relação nenhuma com isso. Tá, então isso aqui a gente pode considerar um mito, né? Isso é mito, não tem relação nenhuma. Tá certo. Tá. Existe algum exame que possa identificar previamente uma doença autoimune? Acho que é isso que a gente acabou falando no início, né? Que vai depender dos sintomas para começar a ter uma pesquisa aí, né? Infelizmente não tem um exame, mesmo que a gente pudesse, sei lá, fazer uma carga genética, alguma coisa assim, o fato de você ter o gene não significa que você vai desenvolver a doença um dia, né? Então é meio que uma coisa meio que para colocar paranoia de uma coisa que a gente não controla, né? Então vamos supor que eu faça um exame e descubra que eu tenho uma carga genética para doença autoimune X, por exemplo. O que eu posso fazer a partir disso? Eu tenho que manter uma dieta saudável, exercício físico, alimentação. E se eu não souber, o que eu tenho que fazer? Dieta saudável, exercício físico, alimentação. Então, assim, não muda o que você tem que fazer, não muda em nada, né? Então, não adianta saber isso, né? Você não vai, se pelo menos, falar assim, se eu tiver um gene X, eu consigo fazer um tratamento que evita a doença. Aí tudo bem, aí seria importante, né? A gente tem necessidade de fazer isso. Mas não é o caso. Chegou outra pergunta aqui pra gente. Qual relação da dermatomiosite com câncer? Ou não existe nenhuma relação? A dermatomiosite é uma miopatia inflamatória, né? E que ela tem sim um aumento de risco de algumas neoplasias, tá?
Na verdade, toda doença autoimune tem um risco aumentado, levemente aumentado de neoplasia, de algumas doenças neoplásicas, né? Não todas, mas tem algumas que aumentam. E a dermatomiosite é uma das que mais aumentam. E acontece o contrário também. Às vezes a pessoa começou com uma doença, com uma neoplasia, um câncer, né? E aí ela faz um quadro clínico muito parecido com a dermatomiosite, provocado pelo câncer, né? Então a gente, a gente descobre uma dermatomiosite, uma das coisas que a gente faz é pesquisar se tem algum sinal de doença neoplásica justamente por essa associação. Mas existe sim aumento de risco. Só na dermatomiosite ou em outras doenças autoimunes também tem esse risco? Praticamente todas elas aumentam, né, o risco. Síndrome de Sjögren, por exemplo, aumenta o risco de linfoma, Uhum. lúpus de linfoma, e quase todas elas aumentam de alguma forma. Mas sempre lembrar que quando a gente fala aumentar, gente, é aumentar um risco que era pequeno e continua sendo pequeno, né? Então, assim, se Uhum. aumenta que era 0,3%, agora passou para 0,5%, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado também, porque senão vai ter gente desesperada achando que É, ir no oncologista, né? exatamente. Chegou outra pergunta também aqui, doutor. O hidroxicloroquina causa dor de estômago? Tem que tomar comeprazol? Não necessariamente. A maioria dos pacientes não utilizam nenhum protetor gástrico associado a ela. Entendi. E a última aqui, tem mais, está chegando mais. Qual a diferença entre espondiloartrite e espondilite anquilosante? Na verdade, espondiloartrite é um grupo de doenças, né? Das quais, entre elas, existe a espondilite anquilosante, tá? Então, na verdade, as espondiloartrites são um grupo que tem a espondilite anquilosante, tem a artrite psoriásica, tem é, uveíte, tem espondiloartrite indiferenciada, tem a doença inflamatória intestinal, né? Então, na verdade, a espondiloartrite é um grupo e a espondilite anquilosante é uma doença que pertence a esse grupo. A esse grupo, né? Seria uma ramificação? Isso seriam ramificações de um grupo de doenças. Tá certo, então. Tem mais uma que chegou aqui, doutora. Acabei de descobrir que desenvolvi algo neurodistrofia por causa da esclerose múltipla. Existe a possibilidade de desenvolver mais doenças? Sempre isso, infelizmente, existe, né? A É, algoneurodistrofia, que é a síndrome dolorosa regional complexa, ela é uma consequência muito frequente em danos neurológicos, né, como na esclerose múltipla, pode acontecer em pacientes diabéticos, pode acontecer após trauma, né, que é quando você tem uma desregulação localizada de estímulo doloroso em algum membro, alguma parte do corpo, né, e dá alteração de temperatura, alteração de cor, dá alteração dolorosa, né, com uma sensação de dor mesmo ao toque. Então, posso responder que infelizmente sim, né? existe, né? Tá certo. Vou ver aqui as outras perguntas que estão chegando para a gente dar continuidade. Vamos lá. Esclerodermia, esclerodermia deixa os braços mais duros? O que posso fazer para melhorar? Então a pergunta é: se deixa os braços mais duros, né? São duas perguntas. E o que se pode fazer para melhorar esse sintoma? A esclerodermia é uma doença que faz como se a esclerose da pele, né? Vai fibrosando a pele mesmo, né? E isso pode incluir fibrose de pele e tendões, né? Uma doença fibrosante. Então ela pode sim fazer uma sensação de rigidez das mãos, dos braços, tá? E aí o que dá para fazer para melhorar é tratar a doença, né? Você tratar a esclerodermia, né? Para tirar o paciente dessa fase de endurecimento, né? E hoje nós temos sim algumas opções de tratamento, alguns medicamentos imunossupressores, né? E a esclerose sistêmica é uma doença, né? A esclerodermia é uma doença que quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, mais que a gente consegue evitar essa fase fibrosa, né? Porque antes dessa fase fibrosa, ela tem uma fase que ela é inflamatória, né? Então, se a gente trata nessa fase, evita de chegar na fibrose, né?
Mas, respondendo as perguntas, né, tem a possibilidade sim, e o tratamento é tratar a doença em si. Entendi. Existe algum problema em relação às vacinas para quem faz o uso das medicações para doenças autoimunes, doutor? As Não, não tem vacinas problema, para COVID? Nenhum. né? Pode vacinar tranquilamente. Já foi avaliado por muita gente. Um abraço para a doutora Sandra Miyoshi, que está acompanhando a gente agora. Realmente pode te utilizar as duas vacinas, não tem perigo nenhum. Algumas pessoas relatam eventos adversos, mas tem muita gente que não tem doença autoimune, também teve eventos adversos, né? O que eu posso afirmar com toda certeza é que o risco de você ter um COVID grave, ele é infinitamente maior do que você ter uma reação importante à vacina de COVID, que vai te levar a ter uma perda significativa de qualidade de vida. O COVID ainda pode revelar a doença autoimune, né? Igual a gente já viu acontecer. Com a vacina, esse risco diminui muito, né? Então, é recomendado a vacinação para todo mundo. Tá certo. Fã positivo é predisposição para a doença autoimune? Chegou essa outra pergunta aqui. Não necessariamente, né? O fã, isso é até importante a gente falar, porque o fã ele pode aparecer em diversas doenças autoimunes e ele pode aparecer também em pessoas que não têm nenhuma doença, tá? Então, se nós pegarmos aí aproximadamente 100 pessoas e dosarmos o fã dessas 100 pessoas, mesmo sem doença nenhuma, sem sintoma nenhum, nós vamos descobrir que tem umas 15 a 20 pessoas aí que vão ver com o fã positivo, mesmo sem ter nenhuma doença, mesmo sem ter risco nenhum de nunca desenvolver, né? É porque o exame ele é feito para ser muito sensível, né? Ele quer pegar todo mundo e aí quando ele pega todo mundo ele corre o risco de pegar algumas pessoas que não têm, tá? Então assim, o fato de você ter um fã positivo, caso você não tenha sintomas, né? Caso você não tenha mais nada, a maior chance, 99% de chance, é de que você nunca tenha nada e nem nunca vá ter nada, tá? Agora tem aquele 1% de chance de ser uma primeira manifestação, primeira alteração de algo que ainda vai ocorrer, né? Então, o indicado é só manter acompanhamento mesmo, sem usar medicamento nenhum, e ter acompanhamento com o reumatologista, que é o médico que acompanha esse exame. Entendi. Doutor, então o senhor pode agora tá expondo, né, seu atendimento no online, né, quem se interessou na questão da sua experiência com doenças autoimunes, se o senhor puder falar, deixar esse contato, né, seguir nas redes sociais e dar essa oportunidade para quem não está no local onde o senhor atenda no consultório, tá tendo esse acompanhamento mesmo no online. Com certeza, quem gosta, né, de assuntos relacionados à doença autoimune, né, eu sempre falo que um dos papéis do médico tem que ser aumentar o nível de consciência do paciente em relação às doenças que ele está cuidando, né? Então, assim, eu tenho convicção, e aí eu acho que você vai concordar comigo, vocês fazem parte de um grupo de esclerose múltipla, né? Quando o paciente ele sabe mais sobre a própria doença, ele trata melhor, né? Ele acompanha melhor, ele vai fazer um tratamento de mais qualidade, né? Porque ele foi sensibilizado sobre os aspectos da doença que ele tem. E o trabalho que eu tenho no meu Instagram, né, é justamente fazer essa sensibilização, essa sensação de como você trata a doença autoimune, e além disso, uma sensibilização das pessoas ao redor do paciente autoimune, né? Que eu também acho extremamente importante que as pessoas elas tenham um pouco mais de compreensão com esse grupo de pessoas. Então, o convite fica dado para o meu Instagram. Quem quiser acompanhar ou quiser fazer consulta de forma online, também eu estou à disposição, tá? A maioria dos casos dá para a gente fazer um acompanhamento de qualidade, sim, por consulta online, especialmente para aquelas pessoas que moram em regiões que não têm acesso, né, a especialistas, né? A gente sabe que, infelizmente, no interior do Brasil isso acontece com até certa frequência, né? E eu fico imaginando até como é que deve ser uma pessoa com esclerose múltipla, né? No interior, assim, do Brasil, acompanhar uma doença tão grave sem acompanhamento de um neurologista, né? Então, assim, eu acho que o papel da telemedicina, da teleconsulta, é aproximar pessoas que não teriam acesso
presencialmente, né? Então fica o convite aí para conhecer minha página. Tá certo. Eu estive olhando a página, né, e o que me chamou a atenção é a linguagem acessível, né, que às vezes a gente percebe uma distância muito grande nos termos técnicos, né, que os médicos utilizam para chegar no paciente, né, ou subestimam a capacidade do paciente em entender, né, aí acaba passando as informações muito por cima, né? E eu vi, tem a sua página, essa questão não, traz para o paciente, consegue atingir mesmo quem não estudou para, né? Então é uma linguagem bem acessível e que chega de forma didática, né? Faz com que a gente, enquanto paciente que não estudou para a doença, a gente só sente, né? Mas a gente consegue chegar, não são termos, né? Como foi a live, né? As explicações são acessíveis. Achei isso bem bacana. Com certeza. Que bom que vocês estão gostando e eu estou à disposição para sempre conversar com vocês aqui. Tá certo, então. Obrigada, doutor, por hoje, né? Valeu. Virão outros convites, outros bate-papos, né? Desculpa a internet caindo aí a todo momento, a gente reconectando, mas e fica o seu convite também para acompanhar o nosso trabalho. Agosto Laranja está chegando, então virão várias atividades bacanas, né? Envolvendo pacientes, amigos e familiares. Com certeza. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Tchau, tchau. Gente, finalizando aqui, né? Foi muito bacana tê-los conosco, né? Virão outros, acho que deu para a gente tirar poucas dúvidas, sempre fica mais. Quem sabe em outra live a gente consiga abranger um pouco mais, mas foi bem bacana. A gente procura trazer realmente essa linguagem acessível a todos, né? Apesar da gente não entender muita coisa enquanto paciente, da mesma forma que o médico entende, porque ele estudou para isso, nós sentimos, né? E a gente tem que ter essas informações acessíveis, tá? Boa noite. Não esqueçam do Agosto Laranja, tô repetitiva, porque é para ficar, né? Muitas novidades da Alsapem chegando, muita coisa boa. Simpósios que já estão aí, inscrevam-se para um simpósio que a gente está tendo a parceria da Merck, primeiro simpósio da associação desenvolvida com essa parceria, com palestrantes excelentes, né, que entende daquela parte do que está falando, né, que tem subsídio, que tem conhecimento para isso. Então, assim, fica meu convite, né? Divulguem nas redes, o evento é todo online e tá super bacana. Boa noite a todos, um beijo. Tchau, tchau, até a próxima.